Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 18 de outubro de 2024, são 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um grande ataque com drones russos, contra a Ucrânia de ontem para hoje. Mais uma vez, a maior parte deles foi derrubado sem causar nenhum grande dano. A Ucrânia conseguiu eliminar um colaborador russo aqui em Luhansk, num carro, e também temos a informação de um outro coronel russo aqui em Moscou que foi abatido nos últimos dias também por conta de trabalho de inteligência, de sabotagem, Algum agente ucraniano deve ter eliminado o cara aqui, Na linha de frente, nenhuma grande mudança, seguimos no mesmo padrão dos últimos dias, porém, estão surgindo os alertas de que os norte-coreanos estão chegando e que pode ser que a Rússia faça mais um contra-ataque, mais um ataque esse ano, mais uma ofensiva aqui no sul, usando as tropas norte-coreanas, Vamos ver como é que está o planejamento desse negócio. A gente já tem evidência, a Coreia do Sul já confirmou que sim, a Coreia do Norte entrou na guerra, já mandou soldados aqui. E lembra, isso é diferente de, por exemplo, o Brasil, que tem alguns brasileiros que entraram na Ucrânia. Mas não foi o governo brasileiro que mandou eles, Foram pessoas físicas que foram lá e se alistaram na Legião Internacional. Tem brasileiros do lado da Rússia também. O cara foi lá para a Rússia, se alistou na Legião Internacional da Rússia e está lutando lá. Na Coreia do Norte é diferente. É o governo da Coreia do Norte que está mandando esse pessoal. Então, sim, entrou na guerra a Coreia do Norte, Isso é muito preocupante. E bom, do ponto de vista diplomático, as principais discussões estão sobre a questão da bomba atômica ucraniana, que segundo o Bild, uma matéria que saiu lá na Alemanha agora, Bild é um grande jornal da Alemanha, ele está falando que a Ucrânia está há semanas de ter a bomba atômica, E a verdade é que é o que eu falo para vocês, provavelmente sim, A Ucrânia tem combustível, a Ucrânia tem know-how de como fazer, ou seja, muito provavelmente no início dessa invasão russa eles já consideravam essa possibilidade, porque no final das contas não se sabia se haveria de fato o apoio ocidental à Ucrânia, havia a possibilidade de não haver esse apoio ocidental, e a Ucrânia ela pode usar essa arma atômica dela com muito mais liberdade do que a Rússia no final das contas. Vamos entender esse assunto aqui, porque é o assunto que está todo mundo falando, é a questão da bomba atômica ucraniana. Olha que você ouviu primeiro por mim aqui, eu falei já há algum tempo que esse troço estava sendo conversado, que essa questão da Ucrânia poder ter armas atômicas era algo viável, evidentemente, know-how ele certamente tem, Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Blackwater no STF, o melhor fundo é o do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, Pois bem, então houve um ataque com 135, um ataque grande, com um monte de drones russos contra a Ucrânia. 80 deles foram derrubados pela defesa antiaérea, 44 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica. Então aqui a grande maioria foi eliminada, mas ainda teve alguns aqui que chegaram nos alvos na Ucrânia, Uma preocupação que muita gente está tendo é justamente com os soldados norte-coreanos, A Coreia do Sul confirmou agora, porque é aquele negócio, a gente tinha informação pela inteligência ucraniana de que a Coreia do Norte tinha mandado soldados para a Rússia, Mas a inteligência ucraniana, você pode imaginar que ela fosse partidária, Ela está do lado da Ucrânia, por óbvio, E evidentemente que a inteligência sul-coreana tem muita informação sobre a Coreia do Norte, evidentemente, os países estão em guerra. Lembra, a guerra da Coreia nunca terminou, eles têm um cessar-fogo temporário que por enquanto está parado lá, ninguém atira em ninguém, mas existe guerra decretada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, Enfim, a inteligência sul-coreana, evidentemente, tem muitas informações e eles confirmaram agora, nessa sexta-feira, que acreditam que a Coreia do Norte enviou, sim, tropas para a Rússia. A agência de espionagem da Coreia do Sul diz que a Coreia do Norte está participando na guerra da Ucrânia e decidiu enviar 12 mil soldados, incluindo uma unidade especial, uma unidade de elite, do exército norte-coreano, e a presidente da Coreia do Sul, a Yoon Suk Yeol, fez uma reunião com a inteligência, com os militares e coisa e tal, para ver quais serão os desenvolvimentos disso daí.
Um lado positivo, eu já digo, tá? A Coreia do Sul pode ajudar ainda mais a Ucrânia. A Coreia do Sul já vem ajudando a Ucrânia. A Coreia do Sul é uma potência bélica muito importante, tá? Justamente por estar em guerra esse tempo todo, né? A Coreia do Sul tem uma indústria bélica muito forte, tem uma produção muito grande de artilharia, de mísseis, de foguetes. Então, a Coreia do Sul já está ajudando a Ucrânia, pode ser que isso daqui abra caminho para ela ajudar ainda mais, seria excelente isso daí, né? Então, está confirmado a questão de 12 mil tropas. Isso aqui não está confirmado, tá, gente? Isso aqui é uma imagem que supostamente mostra soldados da Coreia do Norte treinando na Rússia, né? Então, assim, dá para ver aqui que é um monte de soldado de baixa estatura, meio desanimado. Então, assim, pode ser soldado norte-coreano? Pode, né? Mas a gente não tem como saber, né? Aqui, ó, vamos ver, ouvir o que eles estão falando aqui. Вот они побежали, побежали. Тут. Нельзя их снимать. Сейчас, Орда пойдет. Quem está gravando aqui está falando em russo, né? Então eles traduziram aqui, ou seja, são soldados russos falando que, olha só, não pode filmar isso daí, né? A horda está chegando e não sei o que lá. Seria aqui a filmagem dos soldados lá da Coreia do Norte, né? Tem mais imagens aqui, outras imagens também aqui, acho que é a mesma imagem mais adiante, mostrando aqui o pessoal andando lá. Tem aqui outras imagens também. Esse caso aqui é um outro caso, tá? Esse soldado norte-coreano aqui foi preso em Toretsky pelos ucranianos, foi feito prisioneiro de guerra pelos ucranianos. Mas o que acontece? Esse caso aqui já é mais antigo, então pode ser que nesse caso aqui não tenha sido esse grupo que o governo da Coreia do Norte mandou, tenha sido um civil norte-coreano que decidiu vir como voluntário ou alguma coisa assim. Mas não dá para saber, tá? Porque esse norte-coreano fala russo. Então, pode ser que seja um dos caras que estava planejando essa coisa toda e foi pego em Toretsky, foi capturado pelos ucranianos em Toretsky, né? Bom, aqui a gente tem a imagem lá do leste da Rússia, aqui é a Coreia do Norte, aqui o sul da Rússia, de Vladivostok. Vocês sabem, existe uma fronteira pequena aqui. E tem imagens aqui, ó, essas imagens aqui, teoricamente, foram feitas num centro de treinamento que fica nessa região aqui, ou seja, teoricamente, os soldados estariam nessa região aqui, bem lá no leste da Rússia, né, fazendo justamente esse treinamento inicial aí, né? Aqui, ó, tem aqui outras imagens aqui, ó, que mostram os barcos que teriam ido pegar os norte-coreanos aqui em portos da Coreia do Norte e trazer aqui para a Rússia, lá no leste da Rússia, né? Como eu falei, existe uma fronteira aqui entre Coreia do Norte e Rússia, mas é uma fronteira relativamente pequena, não sei se tem linhas de trem aqui, se tem formas fáceis de transportar, então eles preferem fazer por navio, trazendo até o porto que tem aqui nessa região, e aí a partir daí eles seguem adiante, né? Aqui tem a imagem à noite aqui que mostra a presença de navios ali nos portos na Coreia do Norte, e aqui os locais em que o pessoal está fazendo treinamento ali, a gente já apontou ali bem lá no leste da Rússia, né? Então, ou seja, já está confirmada a presença disso daí, e inclusive, aqui ó, o pessoal ucraniano está falando que a próxima ofensiva russa pode acontecer na próxima semana. Os russos estão colocando um monte de soldados aqui em Berdiansk e Mariupol, muitos deles inclusive norte-coreanos, que estariam se preparando para fazer um ataque aqui. Eles estão fazendo uma fase de preparação ativa, né, preparando forças para uma ofensiva que pode começar tão próximo quanto na próxima semana, né? Vamos aguardar para ver se vai ter alguma coisa. De fato, as tropas russas não estão conseguindo avançar mais nada, a gente tem mostrado isso, está meio parado ali a linha de frente ali na região de Donetsk, né? E lógico, os ucranianos também já têm aproveitado aqui, ó, e atingiram, isso aqui foi o HIMARS atingindo um grupo de motociclistas russos exatamente ali na região de Zaporizhia. Os russos já decidiram usar motocicletas na linha de frente, já há bastante tempo isso, né? E qual que é a lógica disso? A lógica disso é que, bom, uma vez que os HIMARS e os drones destroem qualquer tanque, pelo menos a motocicleta é rápida, né? O pessoal vai lá para a linha de frente, só que é lógico, a quantidade de russos mortos nesse tipo de ataque é muito grande, né? Então aqui você vê a destruição total desse grupo de motociclistas russos aqui por um HIMARS ucraniano.
A Rússia faz isso justamente porque não se preocupa muito com os próprios soldados. A Ucrânia não tem adotado essa técnica, embora faça sentido, tá? Porque aquele negócio, para que você vai andar com um tanque de milhares de toneladas de armadura, né, de blindagem, coisa e tal, se um dronezinho de $200 vai lá e vai explodir a coisa toda e você vai ficar parado do mesmo jeito? Ou seja, acaba que diminuiu muito a coisa. E a moto tem a vantagem de ser rápida, né? Bom, aqui também lá no fronte de Kursk também continuam as ações ali entre russos e ucranianos ali na região, os russos tentando avançar, os ucranianos destruindo os russos. Aqui mais um tanque ucraniano destruindo um veículo armado russo, um veículo blindado russo, ali na região de Kursk, né? Então aqui não tem muito o que ver aqui, é só mais uma... aqui, ó, o blindado russo está caminhando aqui, o tanque ucraniano chegando lá e pronto, a coisa toda explodiu, né? Na verdade é o contrário, acho que aqui foi... Aqui está o blindado que explodiu aqui, né? Enfim, essa é a situação lá em Kursk. Bom, a gente tem também informações sobre as tropas russas ali em Kursk, de uma briga entre a 150ª Brigada e o batalhão Armat, que é as tropas chechenas de elite, né? A 150ª Brigada Russa é uma brigada marine, tá? São os marines russos, e era considerado uma tropa de elite, né? Era assim, uma das melhores tropas que os russos têm. Só que, justamente por isso, foram usadas em várias batalhas, digamos, duras para os russos, né? Foram usadas em Vuhledar, na tentativa lá em novembro de 2023 de tomar Vuhledar, foram usadas em Bakhmut, foram usadas em um monte de outros lugares, de forma que essa unidade já foi destruída várias vezes, né, totalmente destruída várias vezes. Aí é lógico, os russos repõem as perdas, né, repõem os militares lá, mas aí o que acontece? Você tem uma brigada que era de elite, algumas pessoas ainda são de elite, ainda são bem treinadas, têm um know-how muito bom, coisa e tal, mas a maior parte do pessoal é novato, então não é mais uma brigada que você possa chamar de elite, né? E o Armat, que é um batalhão de elite dos chechenos, né, nunca foi de elite de verdade, né? Muita propaganda aquilo ali, o pessoal do Kadyrov. E agora parece que os dois estão brigando, as duas estão com briga lá. Esse cara aqui, ele serve na 150ª Brigada, que está atuando agora lá em Kursk. Tudo quanto é rabo de canhão, o pessoal bota a 150ª Brigada Russa, né? Aí está dizendo aqui que o batalhão Armat realmente irritou eles. Eles vieram antes do ataque, né, como um grupo de apoio, mas só um grupo de apoio moral, porque os lutadores deles não entram na batalha, né? Eles apenas esperam o resultado. Se o vilarejo é tomado, o Armat entra em toda velocidade para dizer que foram eles que tomaram, que eles ajudaram, não sei o que lá. Agora, se as coisas começam a ir errado, eles imediatamente somem sem deixar nenhum traço, né? Ou seja, é a definição de covarde, né? Até vai lá para a linha de frente, mas fica ali, vai lá pessoal do 155, vai lá para frente, vamos ver se a coisa está indo bem, aí o Armat entra também para dizer, olha, conquistamos, conquistamos o vilarejo, né? Agora, se não, meus amigos, vaza tudo, né? É bem típico isso, né? E aqui, um outro cara também da 150ª Brigada, dizendo que foi proibido, né, foi preso pelos comandantes porque se recusar a entrar no assalto, entrar num ataque desses, porque ele viu que não tinha chance nenhuma de vitória, ia morrer todo mundo, ele não aceitou ir, e aí bateram nele e jogaram ele num poço. Então ele foi até onde estava o chefe lá, o Departamento de Operações Especiais, com uma granada, e no final das contas arrumou uma confusão danada lá, explodiu a coisa toda. Essa é a situação, tá? O pessoal tá chateado ali em Kursk, tá? O pessoal da 150ª Brigada Russa, que de novo, uma das brigadas mais importantes do exército russo, das mais efetivas, não é à toa que é colocado em tudo quanto é lugar ruim, né? Em tudo quanto é batalha dura, porque acaba sendo muito efetiva, e o pessoal lá não tá com uma moral muito boa, não, tá bem chateado com as coisas, né? Olha só, outra novidade que os russos têm usado na linha de frente, né? Por conta dos drones FPV que matam muitos soldados, os russos estão recorrendo agora a manequins. Eles estão botando manequins em alguns lugares para, né, é uma espécie de distração para os drones. O drone fica naquela, será que é um soldado de verdade? Será que é um manequim? E aí, se atingir o manequim, evidentemente, é um soldado que foi poupado, né? Um drone a menos que consegue atacar
um soldado, né? Os drones FPV tipicamente são drones suicidas, então quando eles atingem um alvo e explodem, o drone acabou, né? Não tem mais utilidade. Então essa é a situação aqui dos russos usando manequins na linha de frente. Quem diria, né, que ia chegar nisso, né? Bom, dando uma olhada nas linhas de frentes aqui do Polevolan, nenhuma mudança. Aqui a gente está falando sobre aquela região aqui próximo de Kreminna, tá Kreminna aqui, ó, em Nevsky Makivka. Os russos já chegaram no rio Zerebets aqui já há algum tempo, mas não conseguem passar, estão parados por aqui, né? Aqui também em Bakhmut tem alguma região aqui que foi ocupação provável, né? Agora o Polevolan está com esse papo de ocupação provável. Antes ele botava só o que era certo de ocupação, agora não, tem ocupação provável. Mas de qualquer forma, essa área toda aqui é aquilo que a gente falou. No momento que os russos ganharam essas trincheiras aqui ao norte de Klishivka, a Klishivka não faz mais sentido do ponto de vista tático nem operacional, não tem como manter isso daqui. É uma pena, lógico, não estou dizendo que é coisa positiva, né, ruim, mas do ponto de vista tático não faz diferença essa área aqui, mesmo que os russos tenham tomado o canal Siversky Donetsk, que é esse canal aqui, é a linha de frente aqui que os ucranianos estão mantendo aqui em Chassivyar, né? E nele não teve nenhuma mudança. Também aqui em direção a Pokrovsk, nenhuma mudança no final das contas. Aqui em direção a Kurakhove também nenhuma mudança de novo, ou seja, a gente continua com a linha de frente meio que estacionada, né? Muita gente já está acreditando isso. A Rasputitsa, né, as chuvas que já começaram lá na Ucrânia, já começou a época de chuva um pouco mais intensa agora em outubro, né? Ainda não é o grosso da Rasputitsa, isso é mais para o início de novembro, mas já está começando a dificultar isso daí. Agora, como a gente viu, parece que os russos estão preparando tropas novas para tentar fazer um novo ataque ali em Zaporizhia. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o Nikita Klenkov, que foi um coronel que era o vice-comandante das forças especiais russas, que foi morto ali em Moscou, né? Isso foi no dia 16 de outubro, então já tem 2 dias. A gente falou sobre isso aqui. Aqui está o carro dele, né? Um coronel de 44 anos, que era o comandante do centro de treinamento lá em Moscou. A gente não sabe se foram os ucranianos que fizeram isso, tá? Existe a possibilidade de ter sido os ucranianos que fizeram isso, mas pode não ser. Por quê? Porque, lembra, o cara é o chefe de um campo de treinamento. E eles estão treinando um monte de gente que não quer ir para a guerra e está indo forçada para a guerra. Então tem um monte de gente com uma chance grande de ficar chateada com o pessoal do centro de treinamento. Então pode ter sido alguém lá da Rússia mesmo que fez esse trabalho, né? Não dá para saber. Mas segundo estão dizendo, as forças especiais, o serviço secreto ucraniano teria dito que foi ele que fez essa morte aqui. Vamos ver qual é o resultado, né? Agora, essa daqui foi em Luhansk, é um chefe militar da unidade 53847, o major Dmitry, foi eliminado ali num carro ali em Luhansk, né? Então, isso daqui os ucranianos que fizeram, tá aqui, ó, Luhansk. Esse cara estava com as tropas russas aqui dentro da Ucrânia, então ele foi eliminado hoje por ali, né? Bom, um gráfico curioso aqui que mostra o problema do financiamento russo, né? A Rússia ela tinha um objetivo de arrecadar 5 trilhões de rublos. 5 trilhões de rublos dá aproximadamente 50 bilhões de dólares, né? Então os russos queriam arrecadar 50 bilhões de dólares no mercado de títulos, né? Botaram títulos para vender no mercado. É como os países se financiam, né? Como eles fazem dívida e coisa e tal. E daí eles tinham um interesse em conseguir essa coisa, né? E tinham aqui os leilões que eles fizeram, né? Começou o leilão com juros de 16% e coisa e tal. E no início conseguiram fazer algumas coisas aqui. Alguns leilões não saíram nada, mas outros saíram, então conseguiram aqui, mas sempre abaixo da previsão deles, né? E no primeiro trimestre eles conseguiram. O segundo trimestre já foi mais difícil. Você vai ver que começa ok, mas daqui a pouco ele para totalmente, não consegue. Já não conseguiu, falhou. Aí teve outro dia que falhou também. Falhou. Cancelaram esse daqui. Então, no final das contas, o segundo, eles não conseguiram já obter o coisa, né? Aqui, ó, o 11º dia do segundo coisa, eles não conseguiram. O terceiro trimestre, o objetivo estava aqui.
e mais uma vez tentaram várias falhas, né? Ou seja, falhas é o quê? Quando a Rússia oferece o título, né? Ou seja, pede o empréstimo e ninguém quer emprestar para a Rússia, né? E aí tiveram que subir a taxa de juros para 18% para ver se conseguia e não sei o que lá. O terceiro trimestre está aqui no 13º dia do terceiro trimestre e não conseguiram chegar nem perto, né? Agora começaram o último trimestre aqui e esse aqui é a situação atual. Está muito longe de conseguir alguma coisa. Conseguiu perto de 2 trilhões e não tem, só tem 10 agora, 10 leilões previstos até o final do ano e é muito pouco provável que consiga chegar sequer à metade do que eles tinham previsto de pegar de empréstimo, né? Isso mais uma vez mostra a fragilidade da economia russa, a dificuldade que eles estão de manter o financiamento dessa guerra. Ninguém acredita que a Rússia vai sair bem dessa guerra, né? E emprestar dinheiro para gente quebrada, meu amigo, costuma ser mau negócio, né? Bom, a Ucrânia vai receber 47 milhões de ajuda do Canadá, boa notícia isso. Agora, houve uma reunião, você lembra que ontem o Zelensky deixou escapar ali, que falou sobre, né, o plano de paz dele, já tinha essa indicação de que ele fazia uma espécie de chantagem, dizendo, olha só, a situação é a seguinte, chantagem não, né, porque na verdade assim, o país ele tem que sobreviver, né, a opção que ele falou é, ou a gente vai entrar na OTAN, ou a gente vai desenvolver arma nuclear. Basicamente é isso, né? E o que eu falo para vocês, eu acho extremamente justo, por quê? Porque a Ucrânia tinha um dos maiores arsenais nucleares do mundo, era o terceiro maior, Estados Unidos o primeiro, a Rússia o segundo, a Ucrânia o terceiro, e ela abriu mão disso em troca de garantias do Ocidente de que garantiria suas fronteiras. O que está acontecendo nesse momento? O Ocidente está ajudando, é verdade, mas está ajudando a conta-gotas, né? Está ajudando devagarzinho, ou seja, não está ajudando de verdade. Não está realmente dando todas as armas que poderia dar para a Ucrânia repelir a ajuda da Rússia. Então a Ucrânia só resta uma alternativa, ela ter armas nucleares também. O mundo vai ficar muito mais perto de uma guerra nuclear, a verdade é essa, né? Infelizmente, para todo mundo, inclusive para a gente aqui, infelizmente. Então, ou seja, a expectativa do Zelensky é que esse ano exista o convite para a Ucrânia entrar para a OTAN. E neste momento, diz aqui o pessoal que não há consenso ainda sobre o convite para a Ucrânia entrar na OTAN, segundo disse a Casa Branca, né? Veja, o convite não é ainda o aceite formal da Ucrânia na OTAN, tá? Como eu falei para vocês, ainda tem todo um processo, né, de coisa. Então, vamos ver como é que vai ser isso daqui, porque a alternativa, como a Ucrânia já deixou claro, é as armas nucleares, né? E aqui tem uma apresentação, né, feita já lá em 1990, do pessoal do Volodymyr Solonenko, que era o encarregado do 46º Divisão de Mísseis em Pervomaisk, no Oblast de Mykolaiv, né? Ou seja, era um das 10 divisões de mísseis que a Ucrânia tinha naquela época. Ela tinha várias divisões de mísseis nucleares, e esse aqui era o chefe de uma delas, ele explicando como é que era o mecanismo da Ucrânia e coisa e tal, onde é que estavam os mísseis, onde é que tinha todo o processo de lançamento e coisa e tal. Ou seja, a Ucrânia não era simplesmente alguém que tinha a bomba. A Ucrânia era o terceiro arsenal atômico do mundo. A Ucrânia tinha muitas bombas nucleares mesmo, né? E lógico, todo mundo já sabe hoje que foi um erro para a Ucrânia ter aceito esse acordo de Budapeste. Na época havia expectativa de que isso aceleraria a entrada da Ucrânia na União Europeia, aceleraria a entrada da Ucrânia na OTAN, por isso eles foram por este caminho, só que, né, depois disso o pessoal meio que deixou a Ucrânia à própria sorte, e no final das contas o resultado é essa invasão bárbara da Rússia na Ucrânia que a gente está vendo, né? Mas é aquele negócio que eu falei para vocês, né? É lógico que a Ucrânia tem capacidade de produzir armas. E mais do que isso, é óbvio que no momento que começou essa invasão de larga escala da Ucrânia, eu tenho certeza que o governo ucraniano já botou um grupo lá para, olha só, vamos reativar esse troço aí, vamos começar a fazer isso daí, começar a preparar armas atômicas. Isso lá em 2022, evidentemente, né? Olha só, esse assunto agora virou o assunto principal de todo mundo, né? E aqui a gente tem uma discussão entre os russos, né, sobre a questão da bomba atômica ucraniana. Aqui, ó. E o pessoal falando aqui, ó. Para fazer armas nucleares, você precisa ter os seus próprios reatores. A Ucrânia tem reatores? Tem. Tem locais de armazenamento e processamento na Ucrânia? Tem também. Plantas para trabalhar com a ajuda do Ocidente? Né? Sim.
Anualmente, a produção de plutônio, que pode ser usado como combustível nuclear na Ucrânia, é entre 1.200 e 1.500 quilos, o que dá para fazer entre 200 e 250 bombas nucleares na Ucrânia por ano. Quão difícil é o processo de separar o plutônio, né, fazer a purificação ali? Leia Purex na Wikipédia ou então o análogo UNEX, né? Nós dois sabemos que os ucranianos já têm esse conhecimento básico, já têm especialistas na indústria nuclear, e eles próprios já fizeram isso no passado. Mas não tem mais, eles entregaram tudo do programa nuclear deles, acreditando que o Ocidente protegeria a Ucrânia. É verdade, meu amigo, mas quem fez uma vez faz de novo, né? Eles têm um know-how lá dentro, eles têm gente que sabe fazer. Disponibilidade de produtos químicos necessários para isso é resolvível em 3 anos. É um problema resolvível em 3 anos, né? Porque você precisa de deutérium, precisa de uma série de outras coisas para fazer a bomba, né? E eles conseguem esses produtos em 3 anos. E, de novo, é o que eu estou falando para vocês. A minha visão, que parece mais ou menos óbvia se você parar para pensar, é que a Ucrânia, logo no início da invasão russa, ela não tinha certeza que o Ocidente iria ajudar. A OTAN só começou a ajudar a Ucrânia lá para julho, né? Junho, julho, que começou a chegar os primeiros HIMARS na Ucrânia, as primeiras ajudas do Ocidente. Entre a invasão em fevereiro e até julho de 2022, a Ucrânia estava por conta dela. O que você faria, você por conta sua, sem ter a certeza ainda que o Ocidente iria ajudar a Ucrânia? É lógico que eles começaram esse processo lá atrás, né? E se o cara tá falando 3 anos. A minha expectativa era 2 anos, mas beleza, o cara deve entender mais do que eu. 3 anos, de qualquer forma, a gente está falando 3 anos, vai fazer agora em fevereiro de 2025, né? Ou seja, já estamos perto do 3º ano dessa guerra, né? Nós já estamos no 3º ano dessa guerra, estamos perto da conclusão do 3º ano cheio de guerra, agora iniciarmos o 4º ano dessa guerra no início do ano que vem, né? Então aqui, ó. Mas existem comentários de alguns físicos que dizem que ninguém está construindo instalações de enriquecimento de urânio na Ucrânia. É possível produzir água pesada de fusão termonuclear em 3 anos? Sim, porque eles têm a presença disso nos próprios reatores, ou seja, eles podem fazer isso muito rapidamente em 3 anos. Eles têm os projetos de armas nucleares? Sim, tem. A Ucrânia era parte da União Soviética, fazia toda a parte de manutenção de mísseis, né, e bombas atômicas na época, fazia bombas especiais para a unidade P-35, que são bombas de fusão. Isso é outra coisa, tá? Bombas de fusão, a gente está falando de bombas, bomba H, tá? Bomba, aquela mais poderosa do que a bomba nuclear, né? Os ucranianos faziam isso, eles produziam esse tipo de bomba lá, né? Bombas de 400 quilotons, né? Lembra, a bomba de Hiroshima foi de 20 quilotons, né? 400 quilotons são as bombas de fusão, as bombas de hidrogênio, as bombas H, né? E a Ucrânia já fez esse tipo de bomba também. Eles usam deutério das usinas com um detonador de plutônio e você faz a explosão termonuclear. Os ucranianos sabem fazer tudo isso. Existem mísseis e maneiras de levar essas bombas? Sim. As bombas são padrão para o MiG-29 e MiG-27. Né? Eles podem, os antigos aviões soviéticos, né, são capazes de lançar bombas atômicas. E também podem ter outras formas aqui. Tem o Neptune, pode levar essas bombas a 200, 250 quilômetros. Enfim, sim, a Ucrânia tem como lançar isso. Mas tem uma coisa mais interessante que eles falam aqui. Olha só. E onde usar essa bomba? Onde é que a Ucrânia pode usar essa bomba nuclear? O que ela poderia fazer com essa bomba nuclear? De forma geral, você usar isso no seu próprio território reconhecido internacionalmente não teria grandes problemas com condenação, né? Repara, se a Ucrânia usar as bombas atômicas em Donetsk, Luhansk, Crimeia, que são territórios da própria Ucrânia, certamente o pessoal não ia gostar, né? Um monte de gente ia fazer careta, né? Isso é repreensível e coisa e tal, mas isso não tem a extensão de declarar guerra, não vai acontecer do país ser considerado um pária internacional. Ao contrário dos russos. Se os russos usarem as armas atômicas dentro da Ucrânia, eles estão agredindo. Por quê? Porque a Ucrânia
o território ucraniano reconhecido pelo mundo inteiro é o território de 1991. É a fronteira que inclui a Crimeia, o Donetsk e Luhansk como partes da Ucrânia. Então a Ucrânia pode construir essa bomba e pode usar essa bomba. Quem se beneficiaria com isso? Antes de mais nada, os Estados Unidos. Isso complicaria demais a situação na Europa, o que tornaria os Estados Unidos, teria ganhos para os Estados Unidos, segundo ele, né? Daria mais dinheiro e negócios para os Estados Unidos, porque no final das contas a gente estaria falando de uma guerra nuclear na Europa, né? Então repara, ninguém pode condenar a Ucrânia porque ela está usando as armas no próprio território. Ela não agrediu ninguém, ela está se defendendo com armas nucleares, né? Então, embora certamente muita gente vai condenar e coisa e tal, eles não podem fazer muita coisa com a Ucrânia porque a Ucrânia está se defendendo. Nós poderíamos responder com um ataque nuclear na Ucrânia, então vamos supor que a Ucrânia fez bombas nucleares e atingiu as tropas russas que estão em Donetsk e Luhansk com armas nucleares. Não podemos responder, por quê? Porque isso foi um ataque dentro das linhas ucranianas. Se a gente responder na Ucrânia, a gente vai estar fazendo agressão. Então isso seria considerado uma agressão nuclear e isso é vedado por tudo quanto é coisa das Nações Unidas e coisa e tal, né? É lógico que teria o problema da contaminação nuclear, isso prejudicaria tanto a Ucrânia quanto a Rússia, mas, de novo, né, não teria muito, se a Ucrânia usar uma bomba de 30 a 40 quilotons, que é relativamente pequeno, em 10, 15 anos isso, o fallout termonuclear acaba, né? Ou seja, as terras já estão prontas para serem usadas de novo. A Ucrânia pode fazer um ataque ainda maior do que esse, mas em princípio, se fizer um menor, é isso daí. Agora, eles falam aqui, isso teria um efeito militar? Sim, teria um grande efeito militar com a degradação completa da Rússia na Ucrânia e perda do controle. Por que isso? Pela questão moral, né? Por quê? Porque a Rússia não pode responder com armas nucleares, seria uma agressão nuclear, o Putin não tem como fazer isso, e no entanto, imagina você, soldado russo que está lutando ali na Ucrânia, uma guerra que os ucranianos podem usar armas nucleares e você não pode, né? É uma situação realmente complicada. E do ponto de vista da moral das tropas, né, o soldado russo que está ali realmente seria uma coisa trágica, né, na melhor das hipóteses, isso daqui, né? Enfim, mas aí você pode falar assim, mas Peter, você ficou essa guerra toda falando que o Putin jamais usaria armas nucleares, que não tinha chance disso virar uma guerra. Agora você está falando que a Ucrânia vai usar armas nucleares? Não, o que eu estou falando aqui é o que é a carta que o Zelensky está puxando no baralho dele lá. Ele não quer usar isso, ele não quer fazer nada disso. Nada disso ele quer, o que ele quer é entrar para a OTAN. Agora, o que ele está colocando olha só, se não tiver essa alternativa, né, existe essa possibilidade. E como o próprio russo explica aqui, a Ucrânia atingir a própria área da Ucrânia com armas nucleares é repreensível, ela vai estar cortando alguns tratados, tratado de não proliferação nuclear, vai estar cortando alguns tratados internacionais, sim, mas nada que justifique uma ação grande do exterior. Por quê? Porque até a China reconhece a Crimeia e Donbás como partes da Ucrânia. Toda a comunidade internacional reconhece isso como parte da Ucrânia. Então a Ucrânia tem o direito de se defender dentro do seu território. É lógico, seria diferente se a Ucrânia usasse uma arma nuclear dentro da Rússia. Aí seria outra história, né? Seria outra coisa totalmente diferente. Mas não é essa situação. E por que eu digo que o Putin nunca vai usar armas nucleares dentro da Ucrânia? Porque justamente porque isso seria uma agressão nuclear. E aí sim a China ia entrar contra, a Índia ia entrar contra. Eu diria mais ainda, o próprio fato do Zelensky mostrar essa carta nuclear, olha só, a gente vai fazer isso, tá? Se não tiver jeito, se a Rússia continuar avançando, a gente vai ter que usar isso. Ele tem de fato vantagens do ponto de vista no uso de armas nucleares, né? E ninguém quer isso. Ninguém quer uma guerra nuclear no mundo. É justamente uma questão agora que o Zelensky está fazendo basicamente a mesma chantagem que o Putin está fazendo, mas com um diferencial. Por quê? Porque ele está ameaçando usar as armas no próprio território da Ucrânia. Então não seria uma agressão nuclear, seria uma defesa nuclear. É bem diferente do ponto de vista diplomático. O que impede o Putin de usar armas nucleares é porque ele se destrói diplomaticamente nisso daí. Nem a China vai apoiar mais a Rússia. Aí acabou. A Ucrânia não. A Ucrânia pode usar isso e pode se defender ainda dizendo que está usando isso de forma defensiva. Então é uma situação diferente. É uma carta muito mais poderosa do que a do Putin, né? E saiu uma reportagem no Bild, né, falando que a primeira bomba nuclear ucraniana pode estar pronta em semanas. É a informação que o Bild colocou ali, né? Eu
Acho que não. Eu acho que já está pronta. O Zelensky não faria um blefe deste tamanho, ele estaria arriscando muita coisa com um blefe se já não tivesse alguma bomba que ele pode mostrar nessa história. Por quê? Porque é aquele negócio, é a teoria dos jogos, né? É igual eu falo pro pessoal, eu sou advogado, tenho OAB aqui no Rio, coisa e tal, advoguei durante muito tempo. Hoje em dia eu não advogo mais, não faço mais nada, mas eu sou advogado. E uma das coisas que o pessoal coloca nesse tipo de situação, né, que é típico de teoria dos jogos, é: se alguém te ameaçou entrar na justiça, meu amigo, a solução agora é na justiça. Alguém virou para você e falou assim: olha, se você não aceitar isso, eu vou te botar na justiça. Então você fala: beleza, então chama o seu advogado para conversar com o meu advogado, porque agora a gente só resolve isso na justiça. No momento que a palavra justiça foi expressada em qualquer relação entre pessoas, pode ser relação entre marido e mulher, pode ser entre o patrão e empregado. A ideia é, no momento que alguém falou a palavra: vou botar você na justiça, beleza, então chama o advogado aí, agora a gente nem conversa mais, agora o papo é entre os advogados. É a melhor maneira do ponto de vista do direito. Por quê? Porque a partir desse momento, qualquer coisa que você falar, você sabe que a pessoa está gravando aquilo como prova que vai ser usada contra você num tribunal, então não dá para negociar mais nada. Imagina uma negociação de patrão e empregado, em que o empregado fala: olha só, se você não me der aumento, eu vou te botar na justiça, né? Aí você fala: não, vamos negociar aqui, eu aceito te dar um pouquinho aqui. Sabe o que o cara vai fazer? Vai pegar esse, olha um pouquinho aqui, isso aqui já vai ser o piso. Isso daqui vai ser o mínimo que você vai ter que dar para ele na justiça. Qualquer coisa que você falar com o seu empregado, a partir do momento que o empregado falou a palavra justiça, meu amigo, já se ferrou. Então, nesse momento, no momento que o advogado fala, então beleza, então chama o seu advogado para conversar com o meu advogado e acabou. A relação de emprego acabou, agora a gente conversa na justiça. É o menos pior que você tem. Teoria dos jogos. No momento que alguém ameaçou usar uma bomba nuclear, meu amigo, agora a conversa é nuclear. Não tem mais conversa de bate-papo, de vamos negociar, de não sei o que lá. Acabou. Né? Se você quer negociar, não fale a palavra justiça. Se você fala a palavra justiça, agora é tudo na justiça. Isso é um conselho que muitos advogados dão. Tá? Eu dou esse conselho porque é o que eu falo para vocês. A partir daí, não tem mais negociação. A partir daí já é ameaça, né? E a partir daí, tudo que você falar vai ser usado contra você no tribunal. Então é melhor já ir para o tribunal e agora vamos passar para o juiz vai decidir quem está certo, quem está errado no final das contas. A mesma coisa vale, evidentemente, para a guerra nuclear. No momento que você falou: pode ser que eu busque a bomba. Meu amigo, eu espero, eu entendo que o Zelensky é um cara inteligente, ele está muito bem assessorado pela equipe militar dele lá. Né? No momento que você fala: pode ser que eu faça uma bomba nuclear. Meu amigo, o que vai ter de gente agora olhando para a Ucrânia para checar por indícios de fabricar uma bomba nuclear, de coisa e tal, se a Ucrânia tinha alguma expectativa de fabricar isso ainda, não vai conseguir mais. Agora vai ter um controle absoluto. Qualquer tecnologia que possa ser levada à bomba nuclear vai ter dificuldade agora. Então, a única maneira, e de fato, se você reparar, eles poderiam ter falado isso já há muito tempo atrás. Por que não falaram? Porque ainda não tinham a bomba. Por que falaram agora? Porque já tem a bomba. É óbvio isso, né? Podem não ter testado ainda, podem não ter ainda uma quantidade muito grande, mas já tem alguma coisa, né? E a minha previsão é que justamente a gente está vendo aqui que a OTAN está ainda na dúvida se vai permitir que a Ucrânia entre ou se a Ucrânia não vai entrar na OTAN e não sei o que lá. E a expectativa é que, se isso continuar por muito tempo, a Ucrânia vai fazer um teste nuclear. Vai ser o que vai acontecer. E a partir daí, né, o que vai acontecer a partir daí a gente não sabe. É um caminho que ninguém quer. Eu não quero, ninguém no mundo quer, nem a Ucrânia quer. A Ucrânia foi muito clara, o que a gente quer é entrar para a OTAN. Agora, se a OTAN vai abandonar a gente, meu amigo, a opção que resta é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.